Então, gente, a gente está na segunda parte aqui falando sobre, né, o sangue precioso de Jesus, o amor de Deus, né? E também nós falamos no vídeo número um sobre a conversa, né, da nossa consciência com a gente mesmo, né? Essa conversa da nossa consciência com a gente é que muitas das vezes ele faz com que eu e você pense que Deus está sempre nos acusando, mas na verdade essa acusação, né, da nossa consciência já foi paga também na cruz do Calvário. Jesus já pagou na cruz do Calvário essa dívida. A terceira e última, né? O terceiro e último problema que a gente enfrenta, né, o tempo todo é, por último, né, a acusação de Satanás, a acusação do nosso inimigo com relação a nós, né? Mas o que que a gente precisa fazer, gente? O tempo todo. O tempo todo nós precisamos confessar, né, os nossos pecados e aplicar o sangue de Jesus sobre todo e qualquer sentimento ruim dentro do nosso interior, tá? E quando nós fazemos isso, nós temos que sentir que fomos perdoados, tá? Mas quando é que isso não acontece, gente? Quando é que a gente não sente isso, né? Quando é que, mesmo depois de ter ido a Cristo, nós não conseguimos nos sentir perdoado? Aí entra numa outra questão. Após essa acusação do nosso próprio eu, nós passamos agora a ser acusados pelo inimigo de Deus, que é nosso inimigo. Entende? E aí, o que que nós precisamos fazer, gente? Nós precisamos ir a Cristo e pedir a Ele que nos ajude, sabe? Porque o sangue de Jesus, ele funciona. Ele funciona. Tá aparecendo aqui para mim agora o Lucinho entrando no confessionário aqui. Aparece para mim. Aparece aqui que avisa que ele tá entrando. A gente precisa entender que o sangue de Jesus ele purifica todo pecado. Ainda que seja o pecado da nossa consciência ou que seja a acusação do próprio diabo, sabe? E aí olha só o que eu observei aqui. Mas de onde então vem esses sentimentos maus depois de você ter confessado e aplicado o sangue? A origem deles é o inimigo de Deus, Satanás. E para a gente entender isso, gente, a gente precisa ver quem é o nosso inimigo. Nós já falamos há muito tempo atrás, né? Nós falamos sobre a questão dos nossos inimigos espirituais, nós já falamos, né, de quem nos acusa o tempo todo, nós já falamos da guerra espiritual que a gente enfrenta. Lembra disso? Que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os espirituais da maldade, das príncipes das trevas que habitam as regiões celestes, que nós devemos confessar o nosso pecado, pedir a Deus perdão e pedir a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, né, coração do justiça, o cinto da verdade e também calçar nossos pés com a preparação do Evangelho. Todavia, gente, nós precisamos saber que no original, Satanás significa literalmente acusador. Lembra que nós vimos há um tempo atrás, e aí a gente vai relembrar, Apocalipse 12:10, que fala sobre quem é o nosso acusador? Olha só, Apocalipse 12:10 diz: o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Entende? E olha só outra coisa. Ele, né, é o inimigo de Deus. E ele gasta o maior tempo dele
nos acusando perante Deus. Dia e noite ele acusa o povo de Deus. Se você não é povo de Deus, fica tranquilo. Mas se você é povo de Deus, como nós somos, como você, Nilza, como você, Renato, como você, Marli, aquela pessoa que já confessou Jesus como Salvador, é também, automaticamente ele vai nos acusar o tempo todo. Ele vai me acusar. Ele vai te acusar. Então, gente, só tem um jeito. O trabalho dele é esse. Sabe? Mas, sabe, é necessário que eu entenda que à minha frente está Jesus. Sobre a minha vida está o sangue de Jesus que me purificou de todo pecado. Entende? O trabalho dele, gente, é acusar. O trabalho que Cristo já fez foi nos purificar de todo pecado e toda acusação. Entende agora? Quando, gente, a nossa consciência, olha só, gente, quando a nossa consciência, mesmo depois da gente ter ido a Cristo, ela continua nos acusando, já deixou de ser uma questão apenas de humana, né? Razão, e passa a ser de ataque direto do diabo. O ataque direto do inimigo contra a minha vida e contra a sua vida. Entende? Que vive acontecendo, sim, pastor. Entende? Essa situação, Renato, quando você saiu, quando ele acusa, né? Mesmo você tendo a consciência tranquila, entende? Entenderam, né? Quando, porque eu não posso falar do assunto. E aí, quando você tem, apesar de você estar com razão, depois que passou aquela situação, ele continuou te acusando, tá vendo? Você não fez o que era correto. Você deveria ter feito, tá vendo? Você vai ser prejudicada. Na hora, você precisa, nós precisamos ir a Cristo e depositar os pés de Cristo, Jesus, e falar para ele assim: Jesus, tu disse que levaria o meu fardo pesado e me daria um fardo leve. Amém? Olha só, gente, não tem um exemplo maior, tá, do que Jó, que foi acusado o tempo todo, mesmo sendo homem justo, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O livro O Caminho de Lúcifer, ele fala num determinado capítulo, no capítulo 2, que lá no confronto, né? Lá no confronto, o que aconteceu antes do princípio, que eu já falei com vocês sobre isso, lembra? Lá no confronto, quando eles desobedeceram, deixa eu falar uma coisa que eu descobri essa semana para vocês. Lembra que quando nós falamos numa das lives que os anjos, os demônios, né? Os anjos caídos deixaram sua habitação? Lembra? Lá em Judas, que falam sobre deixaram sua habitação? Sabe o que eu descobri essa semana, gente? A habitação era os corpos que eles tinham, que eram corpos angelicais. Entende? E aí, eles deixaram... Hã? Eu também não sabia, Marli. Eles deixaram a habitação dele, não era só a habitação geográfica, era a habitação deles, física. Legal. Entendeu? Lembra quando eu falei pra vocês verem aquele filme? Lembra? Entendeu? O 2 fala também a mesma coisa. Então, a gente precisa entender essas coisas. Legal. Sabe? E aí, é o que eu falo, Marli. A própria palavra de Deus, ela vai revelando. E quando você busca, entendeu, Renata? Aquele ponto em que nós paramos ali, o Espírito Santo continua ali. E sabe o que ele faz? Ele continua nos dando conhecimento à medida que a gente busca. Entende?
Então é essa situação. Lembrando que que eu falei, né, e Marli sempre diz, e ela falou quarta-feira na consagração, e eu vou citar novamente: nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, e não seres humanos vivendo uma vida espiritual. Entende? Nós seres espirituais vivendo uma experiência, que aqui é só uma experiência. Sim, terrena, né? uma experiência humana. E aí, com isso, nós vamos voltar para onde nós viemos, de onde nós viemos, que é Verdade. para o nosso próprio Deus. Mas, gente, Jó, aí, entendeu essa situação? Quando eles deixaram a habitação deles, não foi só a habitação geográfica. E aí, Marli, eles saíram daquela condição e não puderam voltar novamente, porque quando eles saíram, eles alçaram um voo. Gente, olha só. Eles alçaram um voo em direção ao céu para tentar destronar Deus. Só que Deus arregimentou os anjos que estavam, os 2/3 de anjos que estavam do lado dele, e disse quem poderia pelejar por ele. Os 2/3 de anjos que continuaram do lado de Deus barraram em pleno voo eles e não permitiram que eles prosseguissem a viagem, e eles tiveram que voltar. E quando eles voltam, eles não encontram mais o lugar da habitação deles. Por isso que eles muitas das vezes querem usar os corpos humanos para lembrar um pouco do que eles tinham no passado. Olha só, pastor. Gente, é muito top. E quando Jesus fala assim, e ele expulsa lá, Jesus expulsa lá do endemoniado gadareno, aquela legião, eles falam: deixe que nós entremos naqueles porcos, não nos lance no abismo. Porque o medo deles é serem lançados lá no abismo. Entende? Novamente. Gente, é muito top. Os anjos de Deus, os 2/3, barraram em pleno voo, tiveram que voltar. Senhor, nos guarda nessa hora, nos protege, nos livra. Abençoa a nossa vida, protege a nossa família, protege nossos filhos que estão trabalhando, protege os esposos das tuas filhas, protege, Pai, nossa casa, protege, nos guarda, em nome de Jesus. E aí, eles não têm como. Agora, gente, o segundo confronto. Deus podia ter destruído o inimigo. Tá chiando. Destruir o inimigo, gente, na mesma hora. Mas seria, sabe o que, gente? Seria desproporcional, tá me entendendo? Deus podia ter feito assim, ó, e destruído. Mas seria desproporcional. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que as próprias criaturas combatessem os rebeldes. Tá entendendo? E quando eles saem para combater, porque se for, seria muito desproporcional. Aí alguém poderia dizer: mas também, né, o Deus que criou, o poderoso, destruiu. O que Deus fez? A própria criação dele, que são os anjos, pelejam hoje por nós para nos dar a vitória. Amém? E aí, gente, olha o que acontece. Quando isso acontece, Deus agora cria o homem para o adorá-lo. Entende? Eu não vou falar para vocês um negócio aqui que tá vindo na minha mente agora não, porque senão vai ficar muito aprofundado e a gente não tem tempo para falar sobre isso. Mas Deus cria o homem para que ele possa adorá-lo. E o homem peca lá no jardim. E Deus diz que vai enviar Jesus. E quando ele envia Jesus, Deus agora cria algo especial para a adoração dele. Agora, a adoração de Cristo era Lúcifer, Eliel. Só que acontece o seguinte: quando ele é destronado, ele foi criado para adorar a Cristo. Ele se rebela contra Deus e é lançado abaixo. Agora Cristo vem à terra, se entrega por você e por mim e nos faz, sabe o que, gente? Nos faz agora a igreja para que possamos adorá-lo e glorificarmos a ele de forma que a gente seja colocado no lugar daquele que era
foi criado para adorá-lo. Eita. É por isso que ele nos ataca o tempo todo. Tem E aí, em casa. o segundo confronto, sabe qual é, gente? Jó. Quando Deus, os filhos de Deus vão até a presença de Deus para pedir autorização ou para dar, ali, dar informação, mas não é essa palavra que eu queria. Para prestar contas do que está fazendo, Deus olha e vê que tem alguém ali e fala para ele: viste o meu servo Jó, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí vem um novo confronto agora. Ele fala: também tu dá tudo a ele, tira o que tu deu a ele de melhor, tira, para tu vai ver se ele não vai se rebelar contra ti como eu me rebelei. Deus coloca agora sobre os ombros de um homem chamado Jó que esse livro não é um livro poético, porque em dois outros livros é falado a respeito de Jó, Ezequiel e também lá Ezequiel e também me parece agora, não me lembro agora se é Atos ou se é Filipenses, não me lembro agora, enfim, depois a gente se lembra e fala. 2 vezes se fala de Jó. E se a Bíblia fala de Jó, ele viveu realmente. Entende? Então, alguns teólogos dizem que ele é um livro poético. Não. Aconteceu tudo ali. E não só aconteceu ali, existem revelações do início da criação no livro de Jó. Capítulo 19, então, depois leia, que vocês vão ver ali coisas tremendas. E aí, gente, agora é um novo conflito cósmico. Porque se Jó, por causa de Deus ter tirado todos os bens, ele se rebela contra Deus, o justo juiz, que é o nosso Deus, deveria fazer, sabe o quê? Perdoar o inimigo. Sabia disso? Só que Deus conhecia o coração de Jó. E Deus nessa noite conhece o seu coração, conhece o meu coração, e Ele sabe que pode contar com a gente para a glória do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. E aí, gente, ele vem na fúria para tentar confundir Jó. E ele... Eu só não sabia disso. Eu também não, Marli. Gente, que tremendo. E aí ele vem para confrontar, para tirar, gente, para aplicar, deixar Jó maluco. No mesmo dia, ele tira os bens de Jó, os camelos, os burros, os carneiros, né? As ovelhas. E ele tira também os bens de Jó. No mesmo dia, os bens. E tira os filhos para deixar ele maluco. E ele fazer o quê? Negar a Deus. Só que Jó não nega. Novamente, ele continua ali, na dele, né? De repente, agora, de novo ele vai e se apresenta perante Deus. Para acusar de novo. E aí, quando ele chega lá para acusar, sabe o que Deus faz? Viste meu servo Jó? Apesar de você ter feito tudo isso e ter feito eu me irar contra ele injustamente, ele permanece justo, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Aleluia. Aí ele fala assim, pele por pele. Tira o corpo dele como tu fez comigo. Meu Deus. Como tu fez comigo, tira o corpo dele, tu vai ver se ele... Tira o que ele tem de melhor, que é o corpo, a saúde. Você vai ver se ele não vai negar. Vai lá. Toca em tudo, só não toca na vida. E ele vem de novo, gente. E quando ele chega de novo, sabe o que ele faz? Faz o Jó, e Jó vai. Sabe o que diz, gente? Diz que Jó foi tirado do meio do convívio, porque ele fedia. Ele foi colocado dentro de um lugar, tipo, sabe o quê? Tipo uma fossa. E aí onde ele estava ali, ele se coçava com uma caco de telha.
A mulher dele chega e fala assim, a última atacada do inimigo foi, sabe o quê? Usar a mulher. Usar a mulher. E a mulher disse assim, tu continua fiel a este Deus? Ele diz lá atrás, ó, nu saí do vento da minha mãe, nu voltarei para lá. Tu continua fiel a esse Deus, amaldiçoa ele, né? E morre. Eu não vou falar outra coisa, não, vou falar o que tá ali, né? Nesse momento. Outro dia a gente fala da outra coisa que na verdade foi falado. Amaldiçoa esse Deus, o seu Deus, esse Deus e morre. Sabe o que ele queria? Nega esse Deus. Faz igual o diabo, né? O Lúcifer estava falando na boca daquela mulher. E aí, Jó vê quem está falando na boca daquela mulher, né? Não posso falar boca dela, né? Que senão fica ruim. Na boca daquela mulher. E diz assim, tu falas como uma louca. Nota uma coisa, gente. Jó teve o cuidado de não chamar ela de raca. Ou seja, da mesma palavra raca, que é louca, né? Que é maluca. O mesmo caso, na época da lei, chamar de raca significava, nos nossos dias, como dizer para alguém, vai pro inferno. É a mesma coisa. É. Não sabia. Está sabendo hoje. E pra gente aqui encerrar essa nossa viagem. Ele não era rico, né? Jó não era rico. Jó era milionário. milionário. Imagina o tamanho do Era o poder. mais rico do Oriente. E aí, gente, estou olhando aqui o tempo aqui. E aí, gente, o que acontece? Quando Jó não nega Deus, e aí eu vou usar uma palavra para vocês que alguém usou para mim essa semana. Quando Jó intercedeu pelos seus amigos acusadores, entenderam? Porque quem vai te acusar, quem vai fazer mal para você, quem vai te entristecer é quem está próximo. Não é quem está longe. Quando Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas calma. Essa é uma questão humana. No reino espiritual, quando Jó não nega a Deus, Deus estava mostrando de novo para a criação, tanto para os 2/3 de anjos que estavam com ele, como para 1/3 dos anjos caídos, que ele era justo e fiel na sua criação. Glória a Deus, meu Deus. Eu e você precisamos, gente, entender que o nosso Deus ele está do nosso lado o tempo todo. Aleluia. E que qualquer acusação que vier contra a minha vida, contra a sua vida, ela está debaixo do sangue de Jesus que me purifica, que te purifica de todo pecado. E a nossa vitória não está na nossa força, a minha vitória, a sua vitória está no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos vencer o pecado, o diabo e a morte. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre nós essa noite. Aleluia. Recorra sempre que puder e quiser ao sangue de Jesus. Porque é Ele. Ou seja, Deus acredita em nós, né, pastor? Deus acredita em você, Marli. Deus acredita em você, Nilson. Deus acredita em você, Renato. Deus acredita em mim. Deus acredita em você, Kelly. Deus acredita em nós. Deus acredita. E Ele investiu em nós para que nós pudéssemos ser vencedores. Amém? Antes de eu terminar aqui, eu quero fazer uma oração para a gente terminar esse vídeo. Tá? Mas nós vamos continuar depois um pouquinho aqui. Amém? Senhor Jesus, Tu que derramou o Seu sangue por nós, por mim, por essas irmãs, por todos aqueles que se submetem a Ti. Nos lembre sempre que nós somos vencedores e que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, de toda acusação. E quando a nossa consciência nos acusar, Jesus, nos ajuda a recorrer a Ti e ao Teu sangue, porque o amor de Deus, Ele é grande e Ele investe em nós, como disse a Tua filha. E se nós não nos sentirmos perdoados, ou se alguém que vai ver esse vídeo
no futuro, ou qualquer outra pessoa que vai assistir esse vídeo, vir, Senhor Deus, a não entender que a sua consciência pode ser purificada pelo seu sangue. Mesmo quando levar até a ti o perdão, eu quero pedir a ti, Jesus, que tu possa levar essa pessoa a entender que o acusador, o diabo, nosso adversário, ainda o acusa, mas que pode recorrer ao sangue de Jesus, que venceu o acusador e nos deu vitória sobre ele, que ele possa reconhecer que Jesus, o teu sangue, nos purifica de todo pecado e de toda acusação. Pai, continua nos ajudando, nos perdoando, nos abençoando e nos fazendo a chegar a cada dia a Ti. Espírito Santo, continua não se movendo, continua onde Tu está, para que nós possamos reconhecer que Tu és soberano e que Tu nos ajuda e faz nos lembrar de todas as coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.